Olá, doutores. Esse é o nosso sexto vídeo da Semana da Audiência Trabalhista, em que do dia 17 até o dia 24 de outubro eu separei essa semana para postar dicas práticas a respeito da audiência no rito ordinário e no rito sumaríssimo, para você que tem dificuldade, para você que não consegue hoje fazer a sua audiência trabalhista tranquilamente. Acompanhe essa semana esse evento que é totalmente gratuito, online, onde eu posto um vídeo por semana dando dicas puramente práticas para você chegar na sua audiência, fazer sem ter problema nenhum, sem ter nervosismo, sem ter surpresa. E a dica de hoje é a respeito da réplica, a manifestação sobre a defesa dos documentos e a sua importância no processo de trabalho. Muitos colegas acabam não dando importância para esse ato processual e depois não sabem porque lá na sentença o juiz julgou improcedente o pedido. E aqui a dica que eu dou para você, a primeira dica, é se atente ao artigo 350 do novo CPC, pois a CLT é omissa quanto à réplica, não temos lá um artigo na CLT falando sobre a manifestação em réplica ou manifestação sobre defesa de documentos, mas nós temos no CPC e é aplicável por meio do artigo 769 da CLT e o artigo 15 também do novo CPC. E quando o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, além dele chamar para si o ônus da prova, o juiz tem que oportunizar a parte contrária, que seria o reclamante no caso, para apresentar as suas manifestações sobre os documentos juntados, né, se concorda ou não, e sobre as alegações na defesa. Lembrando que no processo do trabalho rege o princípio da oralidade, e esse ato é oral na audiência. Salvo se, por exemplo, o processo corre pelo rito ordinário, e aí a defesa é apresentada na audiência, o juiz dá prazo para que o reclamante se manifeste. Até mesmo quando o caso é um pouco mais complexo, tem muitos documentos. Se já é na audiência una, você tem que fazer isso na audiência, o juiz não dá prazo. Alguns juízes, eu já vi isso acontecer, dá prazo de 24 horas ou 5 dias, porque não vai decidir ali na audiência, ainda que os atos devam ser praticados todos na mesma audiência. Mas o julgamento o juiz pode marcar para outro dia, então ele dá a oportunidade da parte apresentar sua réplica. O que fica meio estranho, porque tem que fixar os pontos controvertidos e incontroversos, né, para poder fazer a audiência. Porque na réplica, você, advogado reclamante, concorda com determinado fato, com determinado documento, torna o fato incontroverso ou permanece o ônus da prova quanto à reclamada e aí o juiz ele vai tocar a instrução probatória de uma outra forma. Vou dar um exemplo aqui, a reclamada apresenta cartões de ponto e você está discutindo horas extras. E aí você verifica nos cartões de ponto que realmente o reclamante fez horas extras, mas não foram pagos nos contra-cheques. Então você vai concordar com os cartões e impugnar os olerites. O que acontece? O ônus da prova permanece para a reclamada, porque a jornada registrada ali no cartão, ela está fixada, ela está em controvérsia, foi concordado pelo reclamante e aí cabe a reclamada mostrar que pagou. Aí já não é questão das horas, porque está lá, é um fato incontroverso que o reclamante fez as horas extras. Aí é a questão do pagamento, tá? E a réplica ela serve justamente para isso, para fixar esses pontos controvertidos ou não do processo. E uma dica prática aqui, hoje com o processo digital é mais fácil você conseguir fazer a réplica, porque a reclamada ela não consegue fazer a juntada da defesa na audiência, como era antigamente, levava o processo físico, a defesa com os documentos impressos, entregava na audiência e o advogado tinha que ler ali na hora a defesa dos documentos, eu já vivenciei isso. Com o PJI ela junta antes da audiência e você, advogado reclamante, poucos minutos antes da audiência, dê uma olhada no processo, vê se já está juntado, ali você já consegue ter acesso a todos os documentos, toda a defesa e consegue já preparar a sua réplica. E aí, preparando, você já junta no processo ou você faz um resumo do que você vai querer, o que você vai impugnar e leva impresso na audiência e lá você lê. O que eu faço? Eu já preparo ela numa peça, numa estrutura de petição e junto no processo, antes da audiência, chega lá na hora da audiência e falo para o juiz, excelência, eu já juntei a réplica no processo, tá aí no ID de folhas tal, número tal, e se o juiz deferir, ótimo, só consta na ata que foi juntado. Agora se ele deferir e falar, doutor, vou desentranhar aqui que não era o momento correto, o momento é agora, então o senhor faça de forma oral, o senhor tem 10 minutos para fazer a réplica. Eu já tenho ela impressa ali, porque eu já fiz, né? Levo uma cópia da petição impressa e só vou ditar ali pro juiz para poder constar na ata, tá ok?
Então essa é a dica de hoje. Amanhã nós temos o penúltimo vídeo. Na segunda-feira é o último dia da nossa semana da audiência trabalhista. E se você não curtiu aqui o canal, curta, se inscreva, receba diariamente dicas como essa, não só na questão das audiências, mas também no direito material e processual do trabalho, tá ok? Um forte abraço e até mais.